Bom sábado a todos, bom sábado, irmão Rogério Buzzi, bom sábado aos amados e queridos irmãos que estão na sala conosco aí, os que não estão também do lado de fora e assistindo esse estudo de hoje. Está conosco aqui a Verdade Presente, Luiz Augusto, bom sábado, irmão. A Maria Renata, a irmã está perguntando para mim, da irmã Edilene, não estou lembrado, mas de qualquer forma, a senhora pode falar comigo, vou tentar ver quem que é. A Arlete está conosco também, o Jorge Batista está conosco na sala, Rogério Elias, bom sábado, irmão, o Ademilson Aquino também, um abraço a todos. Vamos iniciar, a gente vai fazer uma inicial, em seguida nós passamos a palavra para o irmão Rogério Buzzi. Hoje é a segunda parte do Apocalipse que nós estudamos há 2 semanas atrás. Vamos fazer uma oração, a gente vai dar início a esse estudo. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado por mais esse sábado que o Senhor permite que nós desfrutemos dele. É o Santo Sábado do Senhor. Esse dia é um dia santo e separado para nós. É um dia que vai servir de sinal até o final dos tempos entre nós e o Senhor. Obrigado por isso, meu Pai, por Senhor ter de forma carinhosa olhado para nós e permitido que nós conseguíssemos ter luz através dos seus servos, os profetas, para que nós conseguíssemos caminhar firmes e seguros de volta para a casa do Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos congregarmos mais uma vez entre irmãos através desse sistema de comunicação. E eu creio que, como o coração de todos os irmãos estão no Senhor e de certa forma alegres, meu Pai, por termos nos encontrado mais esse dia para receber mais uma porção da Tua valiosa, preciosa palavra, que é o único tesouro que temos, meu Pai. Coloca na boca do Teu servo Rogério as coisas que o Senhor tem para falar conosco e nos revelar. Proteja e guarde a todos os nossos queridos irmãos, os nossos familiares e os parentes mais próximos também, as pessoas que estamos ouvindo também, que a graça do Senhor possa alcançá-los também. Agradecido oramos em nome do nosso Senhor e Salvador, o único, meu Pai, o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Irmão Rogério com o irmão. Uma boa tarde e um bom sábado a todos. Que Deus possa abençoar-nos a todos grandemente nesta tarde. Lembrando que foi exatamente num dia de sábado que João recebeu luz sobre o livro de Apocalipse. E nós estamos dando continuidade então ao estudo que fizemos, não no sábado passado, mas no sábado retrasado. Com base no livro de Apocalipse, no capítulo 16. Nós falamos no primeiro estudo, identificamos basicamente o dragão, a besta e o falso profeta, no primeiro estudo que fizemos, repetimos, e avançamos até o capítulo 16, e entramos hoje no versículo 17, a partir do versículo 17. Para aqueles que acompanharam conosco, nós identificamos o dragão, obviamente o dragão Satanás, a besta, o falso profeta, e colocamos essa maneira pela qual eles estariam enganando a humanidade e todos os cristãos, inclusive que pudessem, com uma mensagem que é relatada no versículo 13,
3 espíritos imundos semelhante a rãs. Né? A rã toma a sua presa pela boca, e obviamente é a falsa pregação ou a pregação do evangelho de Cristo deturpado, ou o vinho de Babilônia, né, sendo ensinado, assim como Deus tem 3 mensagens angélicas para tirar o mundo do engano, o inimigo também tem basicamente 3 mensagens suas para mantê-los no engano. Essas mensagens, né, que são expelidas por esses 3 espíritos imundos, né, demoníacos, eles vêm exatamente fazer frente, né, ou combater esta mensagem de Deus, e para identificá-las, basta que nós entendamos que o inimigo trabalha contrariamente ao que Deus trabalha. Nós temos a primeira mensagem, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O inimigo, então, certamente vai deturpar essa mensagem, fazendo com que o mundo, e o mundo chamado cristão, inclusive professo cristão também, caia nesse engano. Por isso vemos que eles ajuntam todos os reis, né, todas as igrejas, todos os presidentes, todas as nações estarão unidas, inclusive com o poder civil e com o poder religioso, né, nós já vemos o ecumenismo juntando todo mundo para aquilo que é conhecido também como a grande batalha do Armagedon, assim como Elias teve que enfrentar todos os falsos profetas, ou os profetas de Baal, algumas versões dizem os profetas de Azera. Nós vamos ter novamente essa luta, onde os modernos Elias estarão enfrentando todos os falsos profetas que hoje infestam o mundo. E a primeira mensagem, como dizemos, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e os fontes das águas, Apocalipse 14, a partir do versículo 6, é a primeira mensagem que devemos dar ao mundo, em alto e bom som, e o inimigo vai tentar contrapor-se a ela. Segunda mensagem, sai dela, povo meu, é só observar o que o inimigo tem feito, enquanto, né, verdadeiros profetas e servos de Deus hoje clamam em altos pulmões, sai dela, povo meu, o inimigo está dizendo, entra nela, povo meu. Ou seja, é uma mensagem que Deus convida o povo a sair do sistema, enquanto o ecumenismo, através desses falsos profetas, através da besta, através do dragão, lembre-se, a mensagem tem origem no dragão, no diabo, pai da mentira, é repetida pela besta, o papado, que é o filho do dragão, né, o filho do inimigo, e é o falso profeta, que é uma cópia do papado, ou seja, né, é o protestantismo apostatado, são todas as igrejas hoje que se dizem cristãs, mas ensinam doutrinas papais, doutrinas que foram geradas nos concílios babilônicos, leia-se hoje concílios romanos. Por isso, né, as mensagens que nós damos, elas, como Deus trabalha de forma maravilhosa, Deus não precisa nos dizer o que o diabo vai ensinar. Ele nos diz o que ele ensina, o que é importante para que nós entendamos, e automaticamente, ao nós termos a luz de Deus, o escuro vai aparecer, as trevas vão aparecer. É quando a erva cresce, é quando o trigo cresce que o joio aparece. Então nós vamos detectar sempre o erro, as falsas doutrinas, nós vamos detectar os falsos profetas, nós vamos detectar os falsos irmãos, quando nós estudamos o trigo. A erva cresce, o trigo cresce, a palavra de Deus cresce quando nós a estudamos. E essa é a melhor forma de detectar o erro. Não é estudando o erro que vamos descobrir o erro, é estudando a verdade de Deus que o erro vai aparecer. Por isso falamos, primeira mensagem angélica, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Curiosamente, hoje, é através da Trindade que o mundo protestante está se unindo ao catolicismo ou ao romanismo. É só parar para entender que a grande mensagem ao mundo de hoje, né, chamado cristão, que convida todos a se unirem em pontos comuns de doutrina, esquecendo aquilo que tem de diferente, né, se baseia primariamente na mensagem da
Trindade. Se você é uma igreja que crê na Trindade, você é bem-vindo e você faz parte do ecumenismo, né? Ao aliar-se a ele. Agora, você não pode fazer parte do ecumenismo crendo na divindade. Você precisa realmente crer no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, para que você possa realmente fazer parte do ecumenismo, que obviamente é a união proposta da nova ordem mundial, iniciando no campo religioso e tendo os braços da força civil. Lembrem-se que isso foi necessário para poder matar a Cristo. O poder religioso, o Sinédrio, se uniu a Roma, que era então o poder bélico, para poder tirar a vida de Cristo. E iniciou-se aí a perseguição. Então, tendo em mente basicamente esse assunto, nós temos a primeira, a segunda e a terceira mensagem, obviamente. A terceira mensagem é aquela que culmina com o escopo do ecumenismo, que é quando Deus faz um chamado sem paralelo, nós encontramos no livro do Apocalipse 14 que falamos, após o convite para sair de Babilônia. A terceira mensagem é: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou no misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, se você não ouve a primeira mensagem, temer a Deus e dar-lhe glória, ou seja, se você não ouve que Deus está fazendo um chamado para adorar o verdadeiro Deus, você não vai estar capacitado para entender a segunda. Não entendendo a segunda, você não vai sair do sistema e vai continuar no engano. E finalmente vem o engano fatal, que é o último, Sai o decreto dominical, o mundo cristão agora é convidado a guardar o domingo, que é um dia que marca o sinal, a autoridade da besta, e você passa a ser selado então pela besta, e agora sim a ira de Deus se abate sobre você. Leia-se ira de Deus, não que Deus fique bravo com você, mas a partir do momento que você faz a tua escolha final, você escolheu a besta, você vai adorar a besta, você pertence agora a ela, e Deus agora não pode mais protegê-lo, porque você fez sua escolha final. Você escolheu de fato servir a besta, e a besta vai fazer o que sabe fazer de melhor. Juntamente com o diabo, ela vai destruir todos que puder. Essa é, finalmente, a mensagem derradeira, aliada, claro, a um chamado sem precedentes para, em Apocalipse 18, com a mensagem que ilumina a terra com a sua glória, ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então, nós temos hoje um mundo cristão. Quando se fala mundo cristão, nós falamos do mundo cristão da verdade presente, esses grupos específicos que estão tendo a coragem de denunciar os pecados de Babilônia. São grupos pequenos, são grupos que não estão presos a instituições eclesiásticas, porque as igrejas não deixam pregar essas mensagens, as igrejas não querem que se pregue essas mensagens, porque essas mensagens certamente trarão perseguição, trarão problemas para os que as pregam, e as igrejas não querem hoje ter problemas com o papado, por uma razão bastante simples: é dito do papado, é dito do diabo e é dito do papado. Capítulo 3, versículo 4, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Então as igrejas têm medo de colocar os pecados do papado, os pecados da igreja católica à tona, porque sabem que virá uma represália. Se não vem hoje, vem amanhã, se não vem amanhã, vem depois da manhã, mas enfim, é um fato que as pessoas que hoje pregam essas mensagens, elas obviamente, embora impulsionadas por Deus para dar a mensagem, elas criam, inimizade contra o mundo, E nem poderia ser diferente, uma vez, que o cristão de verdade anda na contramão do mundo, A mensagem é por demais simples, é por demais direta, e ela simplesmente mostra o que está no coração do povo de Deus, um povo que antes de servir aos homens, serve a Deus. A sua escolha é agradar a Deus e não aos homens. Como disse Paulo, se eu quisesse agradar aos homens, não poderia de fato servir a Deus. Então,
Apocalipse 16, iniciamos com o tema, né, a partir do versículo 17. 16, 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Irmãos, o sétimo anjo. Quem é o sétimo anjo, em primeiro lugar, que traz, né, essa mensagem? No livro de Apocalipse, no capítulo 10, versículos 6 e o 7, diz: e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há. Note que aqui é um chamado também à primeira mensagem angélica: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apela ao poder criador de Deus, para que nós possamos identificar quem é o verdadeiro Deus. E o Apocalipse, no capítulo 10, né, então, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Vejam que interessante, irmãos, que a mensagem, né, do sétimo anjo é a mensagem realmente que prepara os servos de Deus, que prepara o mundo para a vinda de Cristo. Isso é bastante interessante, principalmente quando a gente entende que tudo, absolutamente tudo está ligado, e que de fato o sétimo anjo traz uma mensagem única também, sem paralelo, da proximidade da vinda de Cristo. Prestem atenção no texto. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E veja que pouco antes ele diz: não haveria mais demora. Só há uma coisa hoje que os verdadeiros servos de Deus esperam: a vinda de Cristo. Por isso, tanto no não haveria mais demora, quanto no segredo de Deus, nós entendemos aqui a vinda de Cristo. Por quê? Primeiro, porque Apocalipse 10 está sendo relatado exatamente, né, pouco após o livro que foi aberto, que é o livro de Daniel também, que foi aberto. Este livro foi entregue para Cristo, conforme vemos no Apocalipse 5, né, e vi na mão daquele que estava sentado um livro escrito por dentro, por fora selado com 7 selos. E eu chorava muito, porque ninguém, né, havia no céu, nem na terra, nem no mar, que fosse digno de abrir esse livro. Mas eis que veio um como cordeiro, né, Cristo Jesus, recebe então. E lembre-se que Jesus, enquanto aqui na terra, disse: o dia e a hora ninguém sabe, mas somente o meu Pai. Ou seja, a mensagem que apenas o Pai sabia, ele entrega agora ao Filho, e não haverá mais demora. O segredo de Deus agora não terá mais demora. Então, Apocalipse 16, 17 ainda é dito: derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu. Esse grande voz também tem uma ligação íntima com as 3 mensagens angélicas. Se vocês observarem as 3 mensagens angélicas, né, os anjos, excetuando o segundo anjo, o primeiro anjo desvia, outro anjo vai pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno, dizendo com grande voz. A terceira mensagem angélica também, e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz. Então, as mensagens finais que são dadas ao mundo, elas são dadas com grande voz. E, né, então é dito que derramou sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Né? No livro de Mateus, no capítulo 27, Mateus 27, versículo 50, é dito: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, está feito, rendeu o espírito. E eis que veio do templo, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. É interessante que esse grande voz também, lá na cruz do Calvário, quando Cristo completa o
plano da salvação ao morrer pelo ser humano, não confundir completar plano da salvação com completar plano de redenção, não confundir está feito com implantação final do reino da graça com está consumado, que é a implantação do reino da glória. Por isso se faz muita confusão, não se presta atenção nos detalhes do que a palavra de Deus diz. Né? Mas aqui o que queremos chamar a atenção é o está feito, porque nós vamos ver exatamente a mesma palavra em Apocalipse 16, 17. Derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu do trono dizendo está feito. Algumas versões dizem está consumada. Esse é um está consumado ou está feito, é um segundo está feito, ou seja, está feito. O reino da glória é agora implantado e está em vias de fato, receber os seus súditos agora. Está feito, o plano da redenção agora termina. Continue o injusto na sua injustiça e continue o justo praticando a sua justiça. Por isso, né, nós vemos dois elementos aqui que são interessantes, né? O está feito, né, que nós encontramos também em Mateus 27:50, né? Jesus clamando outra vez com grande voz, está feito, né, o texto, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras, né? Por que disse esse está feito em Mateus 27:50 se o termo não está ali? Porque no livro de João ele é completado. No livro de João diz, e quando Jesus tomou o vinagre disse, está feito, ou algumas versões, está consumado, e inclinando a cabeça entregou o espírito. João 19:30. Vejam que é o mesmo texto, né, de que nós encontramos em Mateus, porém João agrega aqui o que de fato Jesus disse quando clamou com grande voz, ok? Então nós temos aqui um paralelo, né, muito próximo, né, daquilo que foi feito na cruz do Calvário com o está feito, quando termina o plano da salvação, ou seja, Jesus faz tudo o que devia ter feito para salvar o ser humano, implantando definitivamente o reino da graça. Agora aquele que habitava com os discípulos vai habitar nos discípulos pelo seu espírito, muda sua forma de trabalhar, enquanto fisicamente trabalhava na terra, agora vai trabalhar fisicamente no céu, mas em espírito estará ligado a nós. Antes, ele estava fisicamente na terra, mas unido em espírito constantemente ao Pai. Agora ele está fisicamente presente com o Pai, atuando como mediador entre nós e Deus, mas está espiritualmente ligado a nós. Por isso ele disse, né? Voltarei para vós, não vos deixarei órfãos. Este consolador que ele enviaria é ele mesmo, porém trabalhando agora de uma forma diferente, trabalhando em nós e não mais conosco, como estava quando na terra. Por isso é dito, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, conosco, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João, capítulo 1, versículo 14, né? Bom, então, vamos agora para o livro para o mesmo capítulo 16 que estamos, a partir do versículo 18 agora. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto. Mateus 27, 50 e 54, nós vamos ver a relação de novo, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. Aqui eu gostaria de fazer apenas um aporte para que os irmãos entendam assim. Existe uma luta muito grande que se faz hoje, mas espere, as trombetas já tocaram, as taças não tocaram, já tocaram, há uma confusão muito grande. Por quê? Porque, na verdade, nós não entendemos que nada há de novo debaixo do sol. O que foi, isto é o que há de ser. A profecia, irmãos, e as profecias, elas se cumprem primeiro de forma secundária, ou seja, elas se cumprem em partes, elas não se cumprem completamente. Depois elas se cumprem completamente. Deus dá uma profecia, essa profecia vai acontecer uma vez, duas, até 3 vezes, só que ela vai ter nuances cada vez mais profundas. Por exemplo, no livro de Atos,
quando os discípulos receberam ali o Pentecostes, e eles começaram a falar em línguas, alguns disseram, não, eles estão bêbados. E Pedro diz, não, ninguém aqui está bêbado. Né? Ele diz, o que está acontecendo é o que profetizou Joel, que nos últimos dias os homens receberiam do Espírito de Deus, etc, etc, etc. Então ele está dizendo que está se cumprindo ali a profecia de Joel. A profecia de Joel, porém, era para os últimos dias. Mas note que ela se cumpriu em parte ali com Pedro e os discípulos. Eles receberam o Espírito de Deus, mas não eram os últimos dias. Ou seja, ela se cumpriu em parte. Por isso a Bíblia coloca vários elementos dessa natureza. Como nós entendemos que isso é assim? Basta que você pegue o resumo profético da história da Terra, lá em Daniel, no capítulo 2, e você vai ver que ela vai numa sequência, até o momento que ela chega nas pernas de ferro, né? As pernas de ferro, ferro é Roma, né? E nós vamos tendo aí o ouro com Babilônia, a prata com a Medopérsia, o bronze com a Grécia, sem repetição, mas quando chega a Roma, né, ferro é Roma, quando chega a Roma, nós vemos ali, por exemplo, na época de Jesus, que era Roma dominando, por isso chega ali o reino da graça sendo implantado, por isso é dito ali, né, quanto ao que viste das pernas de ferro, e depois falando da ferro e barro misturado nos pés, dos artelhos, etc., isto será um reino dividido. Nós vemos primeiro Roma imperial como um poder civil, só que depois veja que no pé não muda o elemento, o ferro continua ali. Por quê? É uma outra forma de governo. Roma agora passa a ser o sistema religioso. Por isso diz que seria um reino diferente de todos os outros, porque ele tem nuance religiosa e civil. Entra em cena no Vaticano, através do papado, que é um poder civil e religioso ao mesmo tempo, porque é uma nação, é a nação do Vaticano, e ao mesmo tempo é um poder religioso, né, através do papado, através da Igreja Católica. Mas nós vemos que inicia-se ali a repetição de uma forma mais clara. Então, a partir dali, inclusive, nós vemos Pedro dizendo que estava se cumprindo o que disse Joel, porém, aconteceu de forma secundária, não completa. Por isso, nós vamos ver também aqui, veja, Apocalipse, nós vemos isso, em Apocalipse 13 também, né, quando a gente vê viu uma das suas cabeças, que foi como ferida de morte. Nós vemos em 1798 que o papado foi ferido de morte, o território foi confiscado através do general Berthier, etc, etc, etc. E vemos logo depois também, viu uma de suas cabeças ferida de morte, que era exatamente a cabeça, né, de João Paulo II, que foi ferido de morte, e a terra se maravilhou segundo a besta, etc, etc, etc. A ferida mortal foi curada, João Paulo II logo depois é curado, ficou 12 dias, né, em coma entre a vida e a morte, mas depois foi curado, dando um segundo cumprimento. Mas vamos ter um terceiro cumprimento, que é o cumprimento final, quando de fato, né, a grande Babilônia receberá a condenação final, conforme relatado em Apocalipse, capítulo 17, tá? Então vamos ver como isso se cumpriu também, né? Capítulo 16, 18, houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. Nós sabemos, aqueles que estudam a história, sabem que em 1755 se cumpriu também isto que estava profetizado, repito, se cumpriu secundariamente. Nós tivemos em 1755, né? O grande terremoto de Lisboa foi ainda em extensão o maior terremoto que já se viu. Logo depois nós vimos o escurecimento do Sol e da Lua, não foi uma eclipse, o Sol não deu a sua luz, a Lua apareceu vermelha, né? Isso aconteceu logo depois. E em 1833, o último dos sinais, que foi a Saraiva profetizada, nesse caso, né, as estrelas cairiam do céu. Isso foi profetizado no livro de Mateus, no capítulo 24, os sinais, né, que ocorreriam precedendo a vinda de Cristo. Repito,
acontecimentos secundários para mostrar, né, Deus já alertando o seu povo, o povo então olhando o que estava acontecendo, houve um despertar religioso, e as pessoas começaram a indagar, a estudar. Por quê? Porque era necessário que Deus, através da natureza, chamasse a atenção das pessoas para que estudasse. Isso vai acontecer de novo, né? Porém, claro, a questão agora é o que se fará com a mensagem que se recebe, né? Então, vejam, houve vozes, relâmpagos, houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra, tal foi esse tão grande terremoto. Nós teremos, então, um terremoto que marcará o início do fim do tempo do fim, como uma mensagem dada, entre aspas, pela natureza, claro, por Deus, através da natureza. Esse terremoto será um terremoto único, inigualável, não será pelo HAARP, não será por esse sistema hoje do governo da nova ordem mundial, não. Isto será um terremoto que Deus permitirá que ocorra, que irá abalar todas as nações. As pessoas realmente vão perceber que é algo incomum, porque alguém diria, não, mas terremoto já faz tempo que tem um monte. Não, esse será um terremoto como nunca houve igual, e não será, repito, um terremoto movido pelos poderes terrenos. Hoje, né, através do projeto HAARP, já está se movimentando o clima, já se consegue, inclusive, fazer com que ocorram terremotos, maremotos, mas este será algo que ficará claro que não é pela ação do homem, mas sim pela permissão única e exclusiva de Deus, que comanda a natureza e permitirá que ocorra como um despertar para as pessoas também. Porém, né, para a gente ter isso como acontece também, quando acontecerá, por quê e como, Hebreus capítulo 12, versículo 26, veja que diz, houve vozes e trovões, né? Nós temos que entender que estamos falando de profecia. Profecia tem também simbolismos, ele é tanto literal quanto simbólico. A questão é saber definir com clareza os dois pontos. E diz, né, Hebreus 12, 26, a voz do qual moveu então a terra, passado, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Note que interessante. Apocalipse 16, 17, falando, né, da taça que é derramada no ar, as pragas que agora vão cair, a sétima de uma forma toda específica, sai grande voz do templo do céu, dizendo está feito. E é dito ali, a partir da Apocalipse 10, que está ligado, que não haveria mais demora. E agora nós vamos ver aqui que o trovão, na verdade, é a voz do Pai agora falando. O Pai vai anunciar a vinda de seu Filho, isso vai ocorrer, não exatamente neste momento, mas nos momentos que são subsequentes a esses acontecimentos todos, a qualquer momento o Pai então falará, anunciando a vinda do seu Filho, assim como anunciou, eis o meu Filho amado em quem me comprazo, agora o anúncio é da sua vinda, eis o meu Filho, né, em quem me compraz, ou seja, o Filho vem agora na glória do Pai buscar os que lhe pertencem. Lembrem-se que o está consumado é intimamente ligado ao está feito. Lá houve um está feito, o reino da graça é implantado finalmente, com todas as suas características, Cristo vence na cruz do Calvário, e agora ele vence novamente o inimigo, porém agora o está consumado é a implantação, repetimos, do reino da glória. Por isso, né, Hebreus 12, 26 e João 12, 28 e 29. Veja, Pai, glorifica o teu nome. Lembrem-se que Cristo vem agora na glória do seu Pai. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Onde glorificou? Lá. Quando falou lá e um terremoto abalou a terra. E agora, de novo, ele vai falar, e só que ele diz, agora eu vou falar e abalarei a terra e o céu. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Então vejam, o Pai fala, os mundanos entendem apenas como um trovão, mas os servos de Deus ouvirão a voz do Pai, dizendo-lhes. Então,
aqueles que estavam lá no batismo, aqueles que estavam lá, que eram verdadeiramente aqueles que queriam servir a Deus, ouviram a voz de Deus. Mas a multidão, aqueles que estavam desligados, aqueles que hoje não procuram a Deus, aqueles que apenas se agarram a doutrinas de igrejas, aqueles que não procuram estudar por si, não estão ouvindo a voz de Deus hoje, estão ouvindo apenas a voz de pastores. Ouvir a voz de Deus hoje é aprender a ouvi-lo através da sua palavra, através da sua Bíblia, através, né, dos escritos inspirados do Senhor. E se você não aprende a ouvir a voz de Deus na Bíblia hoje, não vai conseguir reconhecer a voz de Deus quando ele falar diretamente ao seu povo, né? Esse falar diretamente ao seu povo é intimamente ligado ao livro de Daniel, o último capítulo do livro de Daniel, capítulo 12, bem-aventurado que espere chega a 1335 dias, ou seja, né, ao final dos 1335 dias, o pai anuncia a vinda do seu filho. Então, muitas pessoas estão se debatendo, tentando encontrar a data da vinda de Cristo. Não, essa será anunciada pelo próprio pai, é um segredo dele, que ele dará ao seu povo finalmente, claro, através de seu filho, não se discute, mas é uma premissa apenas dele. O que nós podemos e devemos fazer é vigiar para que aquele dia não nos tome como ladrão, estarmos preparados, buscando, estudando, como estamos fazendo agora, né? Peraí, terremoto, olha, o terremoto anuncia, olha, praga, olha isso, olha aquilo, olha o trovão, né? Olhando, decreto, o que está acontecendo no mundo, por que está acontecendo? Passo a passo nós vamos procurando desvendar as profecias de Deus e assim estaremos vigiando para não sermos tomados, né? E para que aquele dia não nos apanhe como ladrão, né? E também nós vamos encontrar no livro de Mateus, capítulo 27, 50, 54, a mesma coisa, veja só. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, eliminando aquele sistema de morte de cordeiros, eliminando aquele sistema que proibia o povo de entrar no santo e no santíssimo. O véu se rasga, mostrando que aquilo não mais valia, que aquilo que o povo, que aqueles sacrifícios não seriam mais aceitos, e que agora a porta do santo e do santíssimo, a partir dali, daquele momento, estariam sendo abertos aos verdadeiros servos de Deus, aqueles que realmente quisessem servir a Deus. Isso tem toda uma conotação futura, irmãos, de quando nós vamos encontrar, por exemplo, a igreja que nasce em Filadélfia. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tá? Então, isso tem um escopo futuro, que é o que encontramos logo após também 1798, quando a besta, né, uma das suas cabeças é ferida de morte, ok? Então, diz, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu, lembrem-se, de alto a baixo, não de baixo a alto, de alto a baixo, mostrando que foi uma mão poderosa e não humana, porque alguém poderia dizer, você vai rasgar uma cortina, você começa por baixo, que é onde você está, essa porta era altíssima, você não alcançava a parte lá de cima para rasgar. Então Deus mostra rasgando de alto a baixo, mostrando que era uma ação dele, através dos seus anjos e não uma ação de homem. Alguém poderia dizer, vieram os homens aí e rasgaram. Não, não, não. Rasgou-se de alto a baixo para ficar sem dúvida nenhuma de que quem havia rasgado realmente aquilo, ou seja, rasgado tem o termo como se diz, rasgado foi de ti o teu reino, ou seja, aquele sistema agora havia caído, e o sistema agora que abria-se diante dos gentios a mensagem do evangelho, a qualquer momento também estaria disponível a todo ser humano. Por isso, insiste-se que Israel literal, ou Jerusalém literal, ou o povo judeu literal é o povo de Deus hoje? Não. Aquele sistema, ele realmente caiu quando finalmente o judeu rejeitou o Messias. O judeu, a gente fala nação, né? A nação judia rejeitou o Messias. Então há uma guerra, mas Deus rejeitou a nação? Não, a nação rejeitou a Deus, é diferente. Quando rejeitou o Messias, a nação de Jerusalém, a nação de Israel, rejeitou o Messias, e por isso a mensagem do evangelho agora vai a todos os gentios, o que acontece no ano 34, quando Estevão é apedrejado, e a mensagem agora vai a todos, né? E aí, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Veja que aqui nós já estamos, então, né, no tempo em que vão ser ressuscitados. Lembre que a voz do sétimo anjo,
né, quando tocar a sua trombeta, né, aquilo que nós acabamos de falar, né, e abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Eles foram ressuscitados, mas não saíram, irmãos. É preciso entender também que quando se abre o sepulcro, eles estão ali, fica aberto, mas depois que eles são ressuscitados, tá? Embora a palavra de Deus mostre o que iria acontecer em função disso, não é que aconteceu na mesma hora, né? Jesus, quando ele morre, acontece o terremoto, o sepulcro se abre, mas ninguém sai. Quando Jesus sai da sepultura, filho do Deus vivo, teu pai te chama, aí é que saem os outros também, juntamente com Cristo, né? Aqueles que seriam testemunhas do poder de Deus, né? Ao ressuscitar seu filho. Então, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, veja como o texto é bastante específico, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Isso tem tudo a ver com o capítulo, lembre-se que o Apocalipse é todo interligado, veja que eles, né, diz que depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, né. Nós vamos ver, por exemplo, que no capítulo 11 de Apocalipse, é interessante que diz assim, capítulo 11 e 12, diz, depois daqueles 3 dias e meio, lembre-se que Jesus ressuscita 3 dias e meio depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, puseram-se sobre os seus pés, caiu grande temor sobre os que os viram. Veja que é o mesmo caso aqui. No implantar do reino da graça, Cristo leva as suas primícias, no implantar do reino da glória, Cristo tem as suas primícias novamente, né? Por isso, diz o versículo 12, e ouviram uma grande voz do céu, novamente, né, que lhes dizia, subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Curioso, né? Tem tudo a ver com o que estamos estudando, obviamente, né? Bom, capítulo 16 que estamos então, a partir do versículo 19 agora, né? Na sequência, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, veja aqui, a grande Babilônia, nós já vamos falar sobre a grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho da ira, do cálice do vinho da indignação da sua ira. Então, esse se lembrou, é claro, não é que Deus esqueceu, esse se lembrou apenas para mostrar que chega o momento em que ela vai ser destruída. Lemos de novo. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. No livro de Apocalipse, versículo 17, veja que nós vamos encontrar exatamente isso, a partir do versículo 1. E veio um dos 7 anjos, mesma coisa, lembre-se que aqui é o 7º anjo, veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação, os reis da terra se embebedaram com as doutrinas falsas da sua prostituição. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher uma igreja sentada sobre uma besta de cor escarlata, né? A besta sobre a mulher aqui, que a igreja dominando o Vaticano, dominando toda aquela cidade, besta de cor escarlata porque ela está vermelha, cheia de pecados, que estava cheia de nomes de blasfêmia. O pecado da blasfêmia é o homem passar-se por Deus, pedir adoração, tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher, a igreja, estava vestida de roxo e de vermelho, bispos e papas aqui mencionados, adornada com ouro, uma igreja riquíssima, pedras preciosas e pérolas, desnecessário dizer, tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundícia da sua fornicação. A igreja, né, através da sua santa, entre aspas, missa, que usa o cálice, né, mostrando aqui que tudo isso é uma imundície da sua fornicação. Na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Curiosamente que Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. A mãe da prostituição
né, como doutrina, é exatamente a Trindade que se diz mistério, que é um mistério, né? Apenas uma curiosidade para que a gente possa ver como o inimigo trabalha com isso tudo, né? Então, da mesma forma que esta igreja, esta mulher, igreja caída, apresentada como prostituta, dá do vinho da sua prostituição ao mundo, também Deus, voltamos ao capítulo 16, 19, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Assim como ela deu a beber, né, todas essas doutrinas falsas, agora, né, vendendo o vinho da prostituição a todos, agora ela vai beber o vinho da ira de Deus, né? Que é também, obviamente, feita através da palavra de Deus, né? Apocalipse 16, então, agora o versículo 20, e toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. 16, 20 que estamos, né? É para a gente entender também essa questão aí da simbologia bíblica, né? Lembrem-se, toda a ilha fugiu, né? E os montes não se acharam. Ilha. A ilha é um local isolado, desterrado, né? Você tem uma série de mar, né? Você tem o mar, você chega à ilha, que é um local desolado, desterrado, e note que curioso. Apocalipse 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Foi da ilha de Patmos que veio a profecia final ao povo de Deus. Foi da ilha de Patmos que veio a última mensagem a ser dada ao mundo através do livro de Apocalipse, né? E, vamos ver o texto, toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Vamos tentar, pelo menos, ver simbolicamente como isso se cumpriria, né? No livro de João, capítulo 4, versículos 17 ao 21. João 4, 17 ao 21 é dito. A mulher respondeu, permitam-me colocar aqui como igreja, né? A igreja respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque se tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Note que isso está intimamente ligado ao Apocalipse 17, quando fala também, 5 já caíram, um existe, e o que agora, um existe, né? Outro ainda não veio, quando vier convém que dure pouco tempo. Porém, o que queremos chamar a atenção é, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. É aqui que quero chamar a atenção. Toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Nossos pais adoraram neste monte. Nossos pais adoraram nesta igreja eclesiástica, nesta denominação. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, acredite-me que a hora vem que nem neste monte, nem nesta denominação, nem em Jerusalém, nem na denominação de Jerusalém, naquela que deveria ter a verdade, adorareis o Pai. Então, todos os montes não se acharam, as igrejas serão todas destruídas, porque como diz o livro de Isaías, né, 7 mulheres dirão naquele tempo, né, comeremos do nosso próprio pão, nos vestiremos do que é nosso, tão somente deixa-nos usar o teu nome. Tanto a questão da ilha, que é simbolicamente de onde procede a profecia, quanto da igreja, instituição, que é onde deveria proceder a palavra de Deus, não se acharam. Amós 8:12 fortalece essa ideia. E irão errantes de um mar até outro mar, veja a ilha aqui, de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Não se achará mais a verdadeira adoração, não se achará mais a verdadeira palavra nos montes nem nas ilhas. Ou seja, né, não serão mais nas denominações, de maneira nenhuma que se encontrará a verdade de Deus. Porém, neste tempo que chegamos, no tempo que chegamos do 7º anjo, de fato,
as pessoas não terão mais a palavra de Deus, porque os profetas de Deus agora, eles se calarão. O que tinha que ser dito foi dito, né? O sétimo anjo assinala a vinda de Cristo agora, e a mensagem do está consumado é: continue o justo praticando a justiça e o injusto praticando a injustiça. Por isso também não se encontrará mais a palavra de Deus. As igrejas não se acharam mais, a ilha fugiu, né? E obviamente agora a mensagem não é mais encontrada nem naqueles que de fato a têm, porque agora é momento de calar-se, não pregarão mais, tá? O capítulo 16, a partir do versículo 21, nós teríamos um tempo bastante grande para discorrer sobre ele. Por isso, irmão Marcílio, nós encerramos aqui, para que no próximo estudo a gente possa discorrer só sobre o versículo 21, porque ele é muito complexo. Eu imagino que esse estudo já não é um estudo simples, mas o versículo 21 nós vamos ter que dedicar vários cruzamentos bíblicos para poder entender sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua saraiva era muito grande. É o último versículo desse estudo, e nós vamos realmente precisar um tempo bem maior para poder aplicá-lo. Por isso, vamos fazê-lo, assim nos permitindo Deus, na próxima semana. Perfeito, Rogério. Sem dúvida, a gente pode fazer a terceira parte desse estudo, que é mesmo complexo, cheio de passagens, né, para a gente poder buscar todas as informações aí. Eu vi que esse estudo, Rogério, o primeiro que a gente fez sábado retrasado, por conta, eu acho que da complexidade do estudo e da capa dele também, ele foi o estudo que teve mais visualizações no canal, os 4 últimos estudos desde novembro. Tema muito conflitante aí, né? É um tema que pelo próprio título ele chama atenção também, né? Então, imagino que haja uma curiosidade também maior em cima dele, né? Mas o povo de Deus não pode ser curioso, né? O povo de Deus tem que estar com o coração aberto para receber a palavra, venha ela como vier, né? De qualquer maneira, eu imagino, sim, que esse tema, ele não só é complexo, como ele gera também bastante curiosidade, né? Curiosidade. Perfeito. Se o irmão quiser fazer a oração para a gente encerrar, fique à vontade, irmão. Claro, vamos fazer a oração, sim. Uhum. Amém. Bondoso Deus e Pai, nesta tarde do teu santo dia, do teu santo sábado, nós queremos agradecer imensamente ao Senhor pela tua palavra. São estudos complexos, são temas, Senhor, que ainda não estão claros na mente nem dos teus servos aqui na terra, mas nós te pedimos que o Senhor nos dê entendimento, o Senhor nos dê clareza, para que nós, Senhor, muito ou pouco, aquilo que recebemos do Senhor, que entendermos que a tua luz possa ir clareando pouco a pouco em nossos corações e que nós possamos viver de acordo com a luz que temos recebido. Toma-nos em tuas mãos, Pai. Toma em tuas mãos cada um dos que ouviram esta mensagem, cada um daqueles que ouvirão um dia a tua mensagem, para que se posicionem firmemente ao teu lado. Para que quando o sétimo anjo, de fato, tocar a trombeta final, anunciando, Senhor, as catástrofes que infelizmente cairão sobre a terra, sobre aqueles que não aceitaram a tua mensagem, que possam, Senhor, todos aqueles que de fato hoje buscam a tua presença, estar preparados naquele dia, para ter fé plena e absoluta no Senhor, com tudo que irá ocorrer, mas acima de tudo, tendo os olhos voltados para a grande esperança que deve movimentar cada cristão nos dias de hoje. A breve vinda de teu Filho Jesus a esta terra, buscar aqueles que ele prometeu buscar. Toma-nos a todos em tuas mãos, fortalece-nos, Senhor, para que nós possamos de fato aguardar ansiosamente aquele dia, sabendo que são aqueles que amam a vinda de teu Filho, que amam a tua vinda, que de fato estarão em pé quando teu Filho vier buscar aqueles que te pertencem.
É em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Amados irmãos, muito obrigado pela paciência de todos, aqueles que realmente entendem que receberam o maná celestial. Não deixem de compartilhar, não deixem de dar o seu ok, não deixem de deixar a sua mensagem aí ao final do estudo. Que Deus abençoe a todos grandemente. Irmão Marcílio, muito obrigado pela oportunidade. Deus seja contigo, meu irmão. Amém, amém, irmão Rogério. Eu que agradeço, irmão, imensamente. O irmão sabe o quanto eu, irmão, e as considerações que eu tenho pelo irmão, os conhecimentos do nosso Pai. Obrigado imensamente, Rogério, pela atenção que você me dá aí, a todos os nossos queridos irmãos também. Deus abençoe a todos. Nós voltamos no próximo sábado, se assim o nosso amado e querido Pai nos permitir, para a terceira parte desse estudo de Apocalipse 16, 21.